Vamos lá, vamos para análise do jogo. Derrota do Fluminense jogando fora de casa. Vamos lá, com muita calma. Não tem como você brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, esperar o Botafogo tropeçar, ou até chegar em segundo ou terceiro lugar, briga séria pelo G4, com essa campanha do Fluminense jogando fora de casa. São mais de 2 meses que o Fluminense não sabe o que é vencer jogando fora do Maracanã. São 7 derrotas. Então, é seguido, tá? São 7 derrotas e um empate. Quando joga fora de casa, nesses mais de 2 meses, o Fluminense não vence. Como é que você vai somar ponto? No Campeonato Brasileiro, você tem a obrigação de vencer jogando em casa, no Maracanã, obrigação jogando em casa, mesmo pegando o clássico, jogando contra o Flamengo. O Fluminense perdeu ponto, um jogo contra o Flamengo, foi empate. Tudo bem, prejudicado pela arbitragem, mas esse é outro assunto. Mas quando o Fluminense joga fora de casa, mas 8 jogos seguidos jogando fora de casa, o Fluminense não consegue vencer. É Goiás, Coritiba. Cara, compromete a sua campanha e seu somatório de pontos no Campeonato Brasileiro. Aí você tem uma Taça Libertadores, que você vai enfrentar o Argentino Júnior jogando fora de casa. Nesses 8 jogos aí, sem vencer, jogando fora de casa, teve o The Strongest, teve também o River Plate. Aí você toma uma cacetada do Argentino Júnior, Deus me livre e guarde, tem que recuperar no Maracanã. Aí você compromete o ano todo. O Fluminense está dando muito mole e o Fluminense, hoje, o treinador do Coritiba, o senhor Thiago, complicadinho, Thiago Kozlowski, nome do camarada, anulou o time do Fernando Diniz e o Fernando Diniz não soube como sair dessa forma que o Coritiba jogou. Quando o adversário faz linhas altas em cima da defesa do Fluminense, o Fluminense fica encaixotado ali, como o Flamengo faz no primeiro tempo, no Maracanã. O Fluminense fica encaixotado, ele não consegue sair. Hoje o Coritiba fez diferente. Deu a intermediária do Fluminense, o Fluminense teve liberdade de sair tocando com seus zagueiros. O Coritiba não fez marcação alta, pressionando os zagueiros. O Coritiba começou a marcar fortemente da linha divisória do campo, ali no meio de campo, na sua intermediária. Ali na intermediária do Coritiba, todo mundo marcou. Do zagueiro ao centroavante. Todo mundo interditou ali, era 3 em cima de bola, muita disposição, muita raça, não tinha espaço para o jogador do Fluminense jogar. Aí, cabe ao treinador da seleção brasileira, quando encontra um treinador iniciante, que é o caso do Thiago, mal conheço o tal do Thiago, que é o técnico do Coritiba, o treinador da seleção brasileira encontrar alternativas para sair desse tipo de marcação na intermediária adversária. Não dá para o Fluminense, um time com bons jogadores, não dá trabalho para o goleiro do Coritiba praticamente o jogo inteiro, né? Não tem como. Se o goleiro do Coritiba fez 1 ou 2 defesas, foi muito. Foi muito. Então está comprometendo isso, essa limitação tática, essa variação. Teve jogo contra o Internacional que o Fluminense até apostou nas bolas longas. Mas nesse jogo do Coritiba, nem isso. Né? E a pessoa responsável pela armação das jogadas no meio de campo, que é o caso do Ganso, assistindo o jogo. Sem ser vibrante, sem buscar alimentar os atacantes, aceitando a marcação e muita lentidão no meio de campo. O André não esteve bem, aí complica muito o André não estar bem, o Ganso também não esteve bem, os atacantes de lado, tanto o Arias como o Keno, também não estiveram bem, e o Fluminense teve um centroavante que praticamente errou todas as ações ofensivas, só conseguiu uma cabeçada lá no final do jogo que o goleiro do Coritiba defendeu. É muito pouco. É muito pouco. Né? Antes o Fluminense jogava mal o primeiro tempo e jogava bem o segundo. Hoje o Fluminense jogou mal o primeiro tempo e jogou mal o segundo. Deu um pouquinho de esperança, foram as entradas do Ione, a entrada do Daniel, que conseguiu armar algumas jogadas ali no meio de campo, o Léo Fernandes, o JK entrou muito bem. Também, aliás, os atacantes que entraram, o Ione, o JK, até o menino Isaac, fizeram mais do que o Lelê, que jogou praticamente o jogo todo. E não dá para o treinador da seleção brasileira, no caso o Fernando Diniz, jogar 90 minutos com o Lima no meio de campo, né? Não tirar o Lima e nem tirar o Lelê. Não pode, cara. O Lima não pode ser titular. Você tem, aquele negócio de ficar pegando no pé do moleque da base.
Aí traz o camarada lá do Ceará. O camarada do Ceará, isso o Fernando Diniz eu tenho que reclamar. Ele dá ele tem muita paciência com os jogadores que ele pede, que ele traz, que ele indica. Aí o jogador vira titular absoluto e fica imexível. Ninguém tira o cara. O garoto da base, que é no caso o Martinelli, é fácil. Você tira, bota ele no banco de reserva, não pedir, tava aí no clube. Não dá, cara. O tal do Lima jogar 90 minutos, a bola que ele jogou praticamente é uma enceradeira, gira e toca pro lado, gira e toca para trás. Jogar 90 minutos. E demorou. Já era para um intervalo ele entrar com o Léo Fernandes, ele entrar com o Daniel, com o Ione, quem fosse, JK. Era já no intervalo, você está perdendo por 2-0. Os 2 gols que o Fluminense tomou foram falhas individuais do Felipe Melo, né? Ele fez um pênalti, perdeu o tempo da bola aérea, e o outro ele tomou uma caneta vexatória, né? Uma caneta vexatória no gol do Curitiba. Então 2 falhas do zagueiro. Mas independente das falhas individuais do Felipe Melo, o primeiro tempo do Fluminense foi horroroso, aceitando a marcação. Em alguns momentos, a maior parte do tempo do jogo, com menos vibração e com menos vontade, com menos tesão do que o time do Coritiba, que comemorava cada lance, cada roubada de bola. Parecia que os caras estavam enfrentando a seleção brasileira. Calma, era só o técnico da seleção brasileira, não era a seleção brasileira. Mas eles estavam com vontade de vencer o jogo. O Fluminense não, muito burocrático, meio de campo muito burocrático. Toca dali, toca de lá, não entra, ninguém penetra, ninguém finaliza. Quando finaliza, que foi o caso do Lelê, 2 chutes, 3 chutes para fora, completamente tortos. Os atacantes do Fluminense aceitando a marcação, o meio de campo do Fluminense omisso, né, aceitando essa marcação, demorando, com muita lentidão, facilitando uma marcação e uma anulação tática por parte do Curitiba. O Curitiba foi malandro, cara. O Curitiba deu a bola no pé do Fluminense. Brinca com a bola aí. O Fluminense terminou o primeiro tempo com 69% de posse de bola. E terminou o segundo tempo com 70% de posse de bola. E mesmo assim o Curitiba teve o mesmo número de finalizações do que o Fluminense com 40 minutos do segundo tempo. Estava 7-7. Depois dos 40 o Fluminense criou outras oportunidades, mais no abafa, no sufoco, mas não dá você ter 70% de posse de bola e teu adversário ter o mesmo número de finalizações do que você. É inadmissível isso. O Curitiba foi inteligente. O treinador, que não é o técnico da seleção brasileira, fica com a bola aí. O Fluminense ficou naquele toca dali, toca de lá, esfechadinho, marcando e apostando no contra-ataque. E mesmo assim, com 70% de posse de bola, os contra-ataques do Curitiba levaram muito mais perigo à defesa do Fluminense do que os ataques do Fluminense. Apostou. O Curitiba fez os seus 2 gols através das falhas individuais do Felipe Melo, que, pelo amor de Deus, né? Que o Marlon tenha voltado em condições de ser titular da equipe. Pelo amor de Deus, não tem como. O camarada não consegue completar 90 minutos de jogo. Tem que sair no segundo tempo. Daí tu já queima uma substituição. E hoje de novo, o André foi para a zaga quando ele foi substituído. O Felipe Melo saiu, o André foi fazer função de zagueiro. Voltou aquela loucura de botar o André de zagueiro. E o André mal. Aí não dá, irmão. Aí você toma 2 gols por erros individuais, no caso do Felipe Melo, mas um time completamente entregue. O erro dele foi erro dele, mas o time todo estava muito mal. Né? Gostei do Diogo Barbosa ali na lateral direita, na lateral esquerda, pelo menos se apresentou para o jogo, buscou a linha de fundo em alguns momentos. Foi uma opção interessante. O lado direito também com o Samuel Xavier. O Nino, não achei a atuação ruim do Nino. Eu vou falar mais disso individualmente de cada jogador no próximo vídeo, que é a análise dos jogadores. Mas um Fluminense muito mal e peças importantes da organização do jogo e da parte ofensiva, os extremos, irreconhecíveis. Meio de campo também. As melhores coisas que aconteceram foram justamente os camaradas que entraram no segundo tempo, não porque o Fernando Diniz mexeu bem, até que as alterações dele foram bem confusas. Mas os caras entraram bem, com vontade, tentando fazer gol, buscando a área adversária, foram mais incisivos do que os titulares, foram mais agressivos. Os atacantes que entraram foram mais agressivos do que o Keno e foram mais agressivos do que o Arias, ofensivamente, em busca do gol.
Isso é um pouco animador, ver o banco de reservas melhor do que a equipe titular entrando nessa partida. Mas é assustador você fazer 8 jogos jogando fora de casa e não vencer nenhum. Compromete completamente a aspiração em conquistar coisas grandes esse ano. Campeonato Brasileiro e até de uma Libertadores no mata-mata, você faz a primeira partida jogando fora de casa e perde. E você não encontra força no jogo da volta de reverter. Tem que ver o jogo da ida, você vai lá, arranca um empate, ou vence o jogo e você administra na volta. Essa campanha do Fluminense, jogando fora de casa, porra, é de assustar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!